Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você aqui no Papo em Dia, hora de falar de saúde. E hoje estou voltando definitivamente ao vivo, é um prazer estar de volta aqui no Saúde Você, dentro do Papo em Dia, na casa de vocês. Doutor Rodrigo Santiago, seja bem-vindo. Doutor Rafael Faraco, tudo bem com vocês, doutores? Obrigado. Tudo bem. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto importante que todo mundo tem o hábito, muitas vezes, e às vezes pode ser um problema de saúde, né? Ontem mesmo estava com uma secretária no escritório, tossindo. Eu falei, olha, tosse alérgica. Vamos falar de tosse? As pessoas perguntam muito sobre tosse, o que é tosse alérgica, que tipo de doença pode ser um sintoma de tosse. Então vamos começar, vou fazer perguntas e quero convidar vocês para ficar atentos, porque neste domingo, aqui na Rede Brasil, a partir do meio-dia, programa da gente com Netinho de Paula, estreia o nosso quadro Saúde da Gente. Olha só o convidado, o doutor Rodrigo Santiago. Nós vamos falar do que neste domingo, doutor? Coronavírus. Coronavírus. Então, olha só. Assunto do momento, né? Assunto do momento nos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo. Fique de olho. Tosse. Em breve, o doutor Rafael Faraco estará com a gente também, hein, doutor? Tá aí o super convite para o senhor. Obrigado. Doutores, muita gente comenta que está tossindo há dias, semanas, aquela tosse compulsiva que não para muito. E aí, o que é esse quadro de tosse? Por que as pessoas muitas vezes têm uma tosse, vamos dizer, que é crônica, quando ela se estende por muito tempo? O que pode ser? Na verdade, assim, a gente classifica a tosse, né, em tosse aguda, subaguda e crônica, né? A tosse aguda é aquela pessoa que tosse até 1 mês, a subaguda de 1 a 2 meses e a crônica acima de 3 meses, né? Então, sim, existe pessoas que chega pra gente no consultório com histórico de tosse acima de 2, 3 meses. E essa tosse acima de 2, 3 meses sempre tem que ser investigada. Porque na maioria das vezes, as pessoas que chegam pra gente no consultório, é uma tosse aguda por um quadro viral, mudança climática, variação de temperatura, que faz uma irritação, pode ser na via aérea alta, seios da face, nariz, ouvido, garganta, e pode provocar tosse. Isso é o mais comum do consultório. Mas tem aquelas tosses também que se estende um pouco mais, que seria uma tosse crônica, né? Igual doença do refluxo, também é uma das causas de tosse crônica. Causa tosse, doença do refluxo? Sim, é muito comum no consultório, aquelas pessoas que chegam pra gente tossindo há mais de 2, 3 meses. Na investigação, a gente se depara com um quadro de doença do refluxo. E é importante que tem, às vezes, pessoas que não têm sintomas de azia ou sintomas dispépticos e procuram a gente com tosse. E nessa investigação, a gente faz o diagnóstico de doença do refluxo. Agora, doutor, a tosse. O que é a tosse, na verdade? O que é o ato de... O que acontece no organismo da pessoa quando ela tosse? Eu costumo dizer que é um mecanismo de defesa da pessoa tosse. Vamos pensar que a gente tem alguma coisa que não presta dentro da gente, a gente tem que jogar fora. Exatamente. Então a gente tosse para jogar fora. Às vezes nem necessariamente seja algum micro-organismo, alguma bactéria, mas alguma irritação, né? Então algo irritante que ocorre geralmente nessa região da garganta e a gente tem esse reflexo também. Então a gente tem que deixar muito claro que a tosse não é uma doença, é um sintoma. A gente tem que chegar na doença através desse sintoma. Quer dizer, a tosse é o sintoma de que algo não está bem. O corpo está gritando para avisar alguma coisa. Ela não é uma doença em si. Exatamente. Apesar de ter o CID, né, o Código Internacional de Doenças, mas a gente costuma falar tosse a esclarecer quando a gente ainda não tem o diagnóstico. E a tosse, assim, a gente vai pensar que é uma inspiração em seguida de uma inspiração forçada. Tá. Então tem toda essa alteração no mecanismo natural e pode chegar a 120 km por hora. Então imagina o tanto de perdigotos, o tanto de saliva, o tanto de coisa que pode passar. E se é contagiosa, aí que é perigo. A gente até dando um spoiler, né? Que a gente vai falar do coronavírus. Olha, o doutor também. Totalmente moderno, dando spoiler. Mas assim, você está gripado, ou você está com coronavírus, ou você tem tuberculose, são doenças, por exemplo, que podem ser transmissíveis. Por isso que as pessoas muitas vezes usam até máscaras, né? Porque quando diagnosticado que já é um problema, aí você tem essa possibilidade do contágio. Então, até adiantando, uma orientação que a gente tem que dar para as pessoas, Sim. Tá com a mão na frente. Eu brinco com as minhas filhas que são pequenininhas, tosse com o microfone, né? Porque elas ainda não têm, elas têm 5 anos de idade, um beijo para elas. Qual que é o nome delas? Laura e Alice. Laura e Alice são gêmeas, né? Um beijo para as meninas, são lindas. Vou fazer 5 anos agora em abril. E às vezes dá uma tossida no rosto das pessoas, falando, não, microfone. Agora, nós adultos, a gente já pode explicar melhor ainda. Além de colocar, de repente, um lenço, tossir no braço. Porque se você
tem alguma coisa que está transmitindo, isso vai sujar a sua mão e você cumprimenta a pessoa. Você pega, exato, você pega a maçaneta, o corrimão e dependendo dessa tosse, de repente for gripe, que passa bastante tuberculose, nem tanto, mas gripe, o mesmo coronavírus você pode passar. Então, essas educações são importantíssimas para dar. Bom, uma coisa que é muito interessante é que às vezes a gente que está em casa tem muitas dúvidas com relação a muitos tipos de sintomas. E eu, particularmente, não tinha essa ideia de que a tosse ela só é um sintoma. Mas agora, tendo a explicação do médico, olha a percepção que a gente passa a ter de falar, é verdade, quando eu estou tossindo, eu estou pondo para fora o problema que eu tenho e que muitas vezes pode ser contagioso e por isso que se torna, muitas vezes, alguns casos de vírus em epidemia, né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Criança, obviamente, como o doutor falou, brinca, né, da história do microfone para tossir. Mas o adulto, procure andar com lenço, né? Proteger com o antebraço, que a gente normalmente está com blusa. Álcool gel, né? Álcool gel logo na sequência, para que você não saia por aí contaminando pessoas, transmitindo doenças e, principalmente, perceber que está tossindo, tem que se cuidar. Agora, nós falamos da tosse de semanas, mas eu ouvi dizer que tem tosse que dura 2, 3 meses. Isso é verdade? Sim, isso é comum, Duda. Então, igual eu falei no começo, na maioria das vezes a tosse é um quadro inflamatório infeccioso por um quadro viral ou bacteriano ou variação climática que vai se resolver em até um mês, tá? Mas existem sim tosses que duram mais do que isso. Doença do refluxo, como eu mencionei no início, é uma das causas. Existe tosse também relacionado ao uso de alguma medicação. Eu ia te perguntar isso. Relacionado só para o pessoal de casa ter exemplificando, existem antihipertensivos, captopril, enalapril, por exemplo, e tem outras medicações também que é comum levar a tosse. Só que o mais importante para a gente fazer um diagnóstico de tosse secundária ou consequência ao uso de uma medicação é sempre um diagnóstico assim, de exclusão. Ou seja, você investigou causas de tosse, não achou nenhuma causa específica e tem como fator de risco a medicação antihipertensiva. Então é hora da gente pensar em trocar a medicação. Jamais a gente chega para um paciente e fala, estou tossindo há 3 meses, mas uso captopril ou enalapril, é disso, vamos encerrar o assunto. Não, é sempre diagnóstico de exclusão, realmente. Sabe que eu estava falando com um colega de vocês esses dias atrás e o médico estava falando, a bula do medicamento normalmente é para o médico entender, né? Porque se a gente for ler bula de todos os medicamentos, você não toma nada. Vai ter tudo lá. Né? Mas também é importante salientar para as pessoas que algumas medicações podem ocasionar a tosse. Então também não é desesperador, porque fala de problema de saúde, as pessoas ficam desesperadas. Agora, eu tenho uma pergunta. É comum, e eu vejo isso, as pessoas irem na farmácia e falar assim, olha, eu tô com uma tossezinha seca, olha, eu tô tossindo há 2 semanas, olha, eu tô... E aí, o farmacêutico ou a pessoa já tem o remédio de indicação para aquilo. Doutor, isso pode ser prejudicial? Existe algum medicamento que não? Realmente tem alguns medicamentos que podem ser vendidos sem a prescrição médica. Fala um pouquinho disso pra gente, porque isso é um ato ou responsável ou irresponsável. Não seja um xarope de ficar pedindo xarope toda hora. Então é um ato irresponsável. Totalmente. O que a gente pode usar, até fugindo um pouco da nossa área, né? Mas o que a gente pode usar de orientação para o paciente que pode usar como sintomático? Você está com febre, você pode tomar um antitérmico, né? Você está com dor, você pode tomar um analgésico, está com ânsia de vômito, náusea, pode tomar um antiemético. Porque normalmente todo mundo já tem aquele remedinho que faz bem, né? Agora, é uma coisa que infelizmente acontece muito no nosso dia a dia. Eu tô com tosse, o que você me dá para tosse? Mas deu a primeira frase de todo o histórico que a gente tem que avaliar. Não é por aí. Porque você já está dizendo que a tosse só é um sintoma, não é doença, tem que investigar o que está causando a tosse. Exatamente. Existe tosse seca, existe tosse produtiva, a tosse produtiva que sai a secreção, a tosse produtiva que fica presa, a tosse aguda, subaguda, crônica. Então, você vai dar um xarope, de repente, para cortar uma tosse e a pessoa está com um micro-organismo, que seja uma bactéria, tem um quadro infeccioso e precisa resolver isso. Então, você vai deixar a bactéria lá e aí? Você não está tratando a pessoa. Sim. Ou você vai sair dando... efeito, mas não trata a causa. Ou você vai sair dando um xarope de antibiótico para uma pessoa que não tem infecção, que tem, de repente, refluxo. E o refluxo piora com outras medicações, como antibióticos desnecessários, e aí só vai piorar o quadro de tosse. Então, é importantíssimo acabar com essa mania que a população, infelizmente, ainda tem de procurar
toda vez à farmácia para Sim. pegar um xaropinho para poder tomar e melhorar a tosse. Existem xaropes para cortar a tosse, xaropes para ajudar a expectorar, a sair com mais Sim. facilidade. Aí tem que Xaropes com avaliar. antibiótico tem que avaliar tudo. Agora, doutor Rafael, me diz uma coisa. Nós falamos das tosses consecutivas, o doutor está explicando bastante sobre essa questão de medicação, que pode ser doença. Mas a pessoa que chega no consultório com tosse, normalmente que exame que vocês pedem? Porque daí a gente está falando de descobrir a causa. Sim. Primeira coisa, Duda, quando chega uma pessoa com tosse no consultório, a gente precisa de começar uma investigação. Tá. Essa investigação começa na anamnese, ou seja, tirando a história do paciente, quando começou essa tosse, se utilizou alguma medicação ou não, fazendo o exame físico. Depois disso, a gente parte para os exames complementares, que vai complementar para elucidar a sua hipótese diagnóstica ou não. Então, é mandatório um paciente com quadro de tosse, né, fazer um raio-x de tórax, pelo menos, né? Se for um tosse, que às vezes a gente suspeita de que pode ser algum quadro secundário à asma, uma prova de função pulmonar, que é a espirometria, para fazer o diagnóstico de asma e tratar a causa da tosse, que seria a asma. Se eventualmente a tosse nos sugerir doença do refluxo, uma endoscopia, uma pH-metria ou outro exame um pouco mais complementar, sempre visando identificar a causa de tosse. Quando procurar um pneumo, eu quero fazer essa pergunta rapidinho, porque eu quero fazer um alerta aqui com vocês. Quando procurar um pneumo? Quando tiver qualquer sintoma respiratório, a tosse é um sintoma respiratório. E você tem que descobrir, a gente está falando de tosse, a gente tem que descobrir o motivo dessa tosse. Sim. Né? Então, tá com sintoma respiratório como tosse, falta de ar, cansaço, tem algum histórico de ter tido bronquite alguma vez na vida, de ter asma, fuma ou já foi fumante. Sim. Ah, não, eu parei de fumar há 20 anos, mas fumou por 30. Sim, Você precisa procurar o pneumologista. Então, sintomas respiratórios e histórico de bronquite prévio, mesmo na Já família, procura um e pneumo. tabagismo, procura o pneumo. Eu quero aproveitar o tempinho que nós temos aqui, apesar de ter divulgado que neste domingo vamos falar sobre o coronavírus a partir do meio-dia aqui no programa da gente, no quadro de saúde da gente. Tem sido notícia no Brasil e do mundo, os dados não param de ser atualizados quando se fala em coronavírus. Doutores, rapidinho só, qual que é a situação do momento, porque as pessoas estão ficando desesperadas, né? A situação do momento é não desesperar. Não desesperar. Na verdade, diariamente, como você bem disse, vão atualizando os dados. Agora, últimos dados que a gente tinha são 9 mil infectados, casos diagnosticados, já confirmados. No Brasil ainda temos apenas suspeitas, estamos aguardando alguns exames para ver se tem algum caso realmente confirmado no Brasil. E desses 9 mil, tem por volta de 200 mortes. A letalidade chega, ou seja, a mortalidade está chegando de 2 a 3%. Ainda é pouco. Né, se a gente for pensar nisso. Mas a gente tem que ficar esperto, mas não desesperado. Eu tenho uma dúvida. Doutora, as pessoas estão chegando no consultório falando, ai, doutor, estou com sintoma, estão perguntando do coronavírus. Como que está isso nos consultórios? Não, isso é comum. Eu estava aqui nos bastidores esperando, eu recebi algumas mensagens do WhatsApp perguntando. Já recebeu? Perguntando da questão do coronavírus, qual que é a precaução que precisaria ter. Então, assim, para as pessoas que estão em casa, nos assistindo, a preocupação é a preocupação básica para qualquer vírus respiratórios ou não respiratórios, né? Então, assim, sempre a prevenção. Sempre a prevenção. Então, é o que o Rodrigo falou no começo. Evitar aglomerados seria interessante nessa fase, evitar aglomerados, evitar multidões. Sempre o hábito de higienização das mãos com álcool gel. Se puder lavar com sabonete, com sabão também, isso é super importante, né? Às vezes a gente está na rua, metrô, ônibus, né? Qualquer local público, sempre ter o hábito de levar um álcool gel e sempre estar higienizando. Isso é o mais importante. O álcool gel resolve. A gente não consegue lavar a mão fácil, né? Exatamente. O álcool gel ajuda Então, bastante. olha aí, fica uma dica para vocês, não se desespere, né? A gente tem as suspeitas, a medicina do nosso país é muito avançada, então os médicos estão em alertas, mas uma forma de vocês mostrar preocupação, já que vocês estão aí desesperados, é se preocupar em prevenir. E não só porque alertou agora nas mídias o coronavírus, mas a prevenção sempre, como o doutor falou, doença respiratória tem o tempo todo. Então sempre higienizar, usar álcool gel, a diquinha da tosse e cuidar da sua saúde, que é seu bem mais precioso. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Espero vocês aqui por todo esse ano no programa. E olha, não se esqueçam que domingo tem Saúde da Gente aqui no programa da gente a partir do meio-dia. Dr. Rodrigo Santiago estreia e vai falar sobre o coronavírus. E a gente continua porque tem Papo em Dia.